Você lê o rótulo dos produtos que compra no supermercado? Pois é, ao ler o rótulo, você encontra vários nomes desconhecidos, né? Que parecem saídos aí de uma aula de química. Nessa hora você se pergunta, o que será que é isso? Para que serve? Será que faz mal? Na lista dos nomes complicados, encontramos estabilizantes, corantes, conservantes e olha, muitos outros. Os conservantes, por exemplo, são adicionados aos produtos para que durem mais. Sem isso, seria quase impossível estocar alimentos na despensa. Eu disse quase, porque as pesquisas para a conservação dos alimentos não param. E as novidades a gente descobre agora no Globo Ciência. Diariamente consumimos diversos tipos de alimentos. Cada um tem a sua necessidade de conservação. Alguns precisam de conservantes químicos, outros precisam estar em um local adequado como a geladeira. Mas como os alimentos eram conservados antes das geladeiras, freezers e conservantes químicos? A conservação dos alimentos data da descoberta do fogo. Entre as técnicas mais antigas de conservação estão a defumação, onde o alimento é exposto a altas temperaturas e o calor e a fumaça provocam a sua desidratação, formando uma barreira física e química contra a ação de micro-organismos. Uma outra técnica é o uso de sal, mergulhando vegetais em solução salgada, como o picles, ou usado também para salgar as carnes. No Brasil, um dos maiores exemplos de conservação por desidratação é a carne de sol e o charque. Outra técnica é o uso de açúcar, para fazer compotas de frutas e assim estender a duração delas. A fermentação é uma outra técnica, muito comum em pães e vinhos. No final do século XIX e no início do século XX, surgiram as geladeiras. Em princípio, a comercialização era feita apenas nos Estados Unidos e na Europa. No Brasil, a geladeira só chegou definitivamente nos anos 50. Com o passar dos anos, os métodos de conservação evoluíram muito. Mas afinal, o que realmente pode estragar a comida? Eu vou começar com Luiz Eduardo Carvalho, ele é professor do Departamento de Produtos Naturais e Alimentos aqui da UFRJ. Por que os alimentos, de uma forma geral, estragam? Por reações químicas, por reações enzimáticas, por ação microbiana, por ataque de insetos e roedores e também por ação mecânica, né? O pão fica duro, o biscoito fica mole. O que a ciência tem feito para evitar que os alimentos estraguem rapidamente? Os micro-organismos, a gente sabe que eles existem faz uns 300 anos. Então, desses 300 anos para cá, nós sabemos por que estraga e vamos intervir com a ciência para prorrogar o prazo de validade. O que é um conservante químico? Como é que você define? O conservante químico ele é um inibidor do crescimento microbiano. Cada um tem uma finalidade. Então, varia do produto e do tipo de micro-organismo que pode crescer ali. Os conservantes, eles foram uma conquista da ciência, da inteligência humana, mas a grande conquista da ciência é comer o alimento fresco. Isso é o máximo, né? Então agora o avanço tecnológico se dá também fora da comida. É o avião, são as estradas, são os armazéns frigoríficos. Então todos nós queremos comer alimentos frescos e tem tecnologia e ciência para você comer fresco. Só que não está dentro do alimento, está no entorno. A Universidade Federal de Viçosa é considerada uma das melhores no campo científico brasileiro, com excelência em várias áreas do conhecimento. No Índice Geral de Cursos da instituição, feito pelo Ministério da Educação em 2009, ela foi eleita a segunda melhor do Brasil e a primeira de Minas. A universidade é referência em pesquisas de embalagens no Brasil, uma técnica fundamental quando se fala em conservação de alimentos. De que forma as embalagens conservam os alimentos? Bom, as embalagens, elas existem para impedir que o alimento processado ele possa se contaminar ou ter a presença de oxigênio de uma forma geral.
Por exemplo, quando você embala um suco, ele sofreu um tratamento térmico para diminuir a sua carga microbiológica, ou seja, diminuir o número de bactérias, de fungos que tem presente naquele suco natural. Então, quando você coloca ele dentro de uma embalagem, o que você espera? Que essa embalagem evite uma contaminação no transporte, por exemplo, né? Vamos pegar, por exemplo, aqui, esses dois sucos, né? Um está no papel e o outro está no vidro. A diferença de materiais significa maior ou menor conservação desse produto? O tempo de vida de prateleira é calculado para cada produto e para cada embalagem. Essa embalagem de vidro, por exemplo, ela permite a entrada de luz, porque é uma embalagem transparente. Nessa embalagem, por exemplo, essa é uma grande característica dessas embalagens de papel e papelão, porque elas impedem a entrada de luz. E muitos produtos, eles perdem cor, eles descolorem na presença de luz. Outro grande fator é o oxigênio, né? Em especial produtos que têm alto teor de gordura. Esses produtos, eles sofrem muito, eles mudam o gosto quando você tem entrada de oxigênio. Então, por isso é que ao determinar uma embalagem para um produto, você tem que pensar em todos esses aspectos. Nilda, por que a embalagem de leite tem várias camadas? Aqui nós temos cartão, nós temos papel e dentro nós temos mais outras camadas. Alumínio, plástico, o próprio papel. Porque esse produto leite, por exemplo, ele foi processado termicamente para ser envasado. Então nós precisamos que essa embalagem não permita entrada de luz, porque o leite tem gordura. O oxigênio, luz, eles modificam o sabor, não são tão danosos como uma carga microbiológica. Que cuidados que a gente precisa ter com esses produtos quando a gente leva para casa? Não deixar esses produtos fora, né, da geladeira por muito tempo. Mantê-los, então, sempre refrigerados, se for o caso. Por exemplo, leite em pó, produtos farináceos, nós não levamos para a geladeira. Então, mantê-los bem tampados, né? E utilizá-los no tempo que a embalagem recomenda. Qualquer embalagem, ela tem escrita como conservar aquele produto após aberto, né? Qual o tempo e como conservá-lo.